O direito à alimentação adequada é o direito de todos de ter acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, visto que se trata de uma das necessidades básicas do ser humano. Os alimentos devem ser seguros e nutritivos, além de respeitar a cultura local, garantindo assim dignidade e bem-estar. Esse direito foi reconhecido internacionalmente pela primeira vez no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que considera a alimentação como parte do direito a um padrão de vida adequado e não como direito autônomo. Isso só acontece 18 anos depois, com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que o reconhece explicitamente como direito fundamental em seu artigo 11. Esse tratado vincula juridicamente os países signatários à adoção de medidas progressivas para a plena realização desse direito e para a erradicação da fome. A Constituição Federal Brasileira de 1988 também garante o direito à alimentação de forma clara, reconhecendo-o como um direito social fundamental no artigo 6º, após a emenda número 64 de 2010. Essa emenda incluiu o direito à alimentação entre os direitos essenciais à dignidade humana, como saúde, educação e moradia, estabelecendo a alimentação como dever do Estado, que deve promover políticas públicas para sua efetivação. Além disso, o artigo 227 da Constituição assegura a prioridade do direito à alimentação para crianças e adolescentes, estabelecendo como dever da família garantir-lhes as condições necessárias para o pleno desenvolvimento, zelando por um ambiente que promova a nutrição e o crescimento saudável na infância. Outro sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, desde sua criação em 1990, embora não trate da alimentação em um artigo exclusivo, integra esse direito num conjunto de garantias voltadas à proteção integral, reforçando que o acesso a alimentos adequados é essencial para o desenvolvimento físico e mental saudável de crianças e adolescentes. Ainda, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, de 2006, reconhece o direito à alimentação adequada como um direito humano fundamental, garantindo o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, sem comprometer outras necessidades essenciais. Esse direito deve se basear em práticas que promovam a saúde, respeitem a diversidade cultural e sejam sustentáveis nos aspectos ambientais, econômicos e sociais. A lei também estabelece como dever do Estado assegurar sua efetivação por meio de políticas públicas integradas com participação ativa da sociedade civil. A alimentação adequada no exercício da cidadania. A alimentação adequada é reconhecida como um direito humano essencial e está diretamente relacionada à dignidade da pessoa e à construção de uma sociedade justa. Esse conceito vai além do simples ato de se alimentar. Envolve acesso regular, permanente e sustentável a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e de modo a respeitar a cultura e os hábitos alimentares da população. No Brasil, esse direito está assegurado na Constituição Federal, em leis como a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, LOSAN. Tais instrumentos reforçam o papel do Estado na criação de políticas públicas que garantam acesso à alimentação adequada, especialmente para as populações em situação de vulnerabilidade. Entretanto, o exercício da cidadania não se limita à cobrança de ações do poder público. Envolve também a participação ativa da sociedade civil na construção de um sistema alimentar mais justo, sustentável e inclusivo. Isso inclui práticas como o combate ao desperdício, o apoio à agricultura familiar, a valorização de alimentos naturais e a disseminação de educação alimentar e nutricional. Nesse sentido, a alimentação adequada deve ser compreendida como um pilar fundamental da cidadania. Promovê-la é reconhecer que todos têm direito a uma vida saudável, sem discriminação ou desigualdade. Garantir esse direito significa fortalecer os valores democráticos, a justiça social e a solidariedade entre os povos. Neste segmento, vamos falar sobre insegurança alimentar e seus efeitos. Quando falamos em insegurança alimentar, estamos nos referindo a situações que os indivíduos e a família não têm acesso regular e suficiente para alimentos de qualidade. Isso não significa não apenas a escassez de comida, mas também a falta de nutrientes essenciais para manter a saúde e o bem-estar. E os efeitos dessa condição são profundos e variados. E no impacto na saúde, a falta de alimentação adequada pode levar à desnutrição, comprometendo o crescimento e desenvolvimento, especialmente em crianças. Além disso, a desnutrição aumenta a vulnerabilidade a doenças, prejudicando o sistema imunológico e podendo contribuir para o surgimento de doenças crônicas. Em relação ao comprometimento da educação, crianças e adolescentes que enfrentam a insegurança alimentar frequentemente têm dificuldade de concentração e rendimento escolar. E há os grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos, mulheres, que enfrentam os desafios econômicos e sociais, que acabam impedindo o acesso a outros direitos básicos, como o direito à alimentação adequada. Ou seja, em resumo, combater a insegurança alimentar é essencial para promover a saúde, o desenvolvimento e a justiça social.
E investir em políticas públicas eficazes, programas de assistência e educação nutricional pode transformar a realidade de milhões de pessoas, garantindo uma vida mais digna para todos. Gostaria de iniciar esta fala destacando a importância das políticas públicas e ações governamentais como instrumentos fundamentais para a efetivação de direitos sociais, especialmente o direito à alimentação adequada, previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Este direito não se limita apenas ao acesso à comida, mas implica também o acesso a alimentos nutritivos, culturalmente apropriados e produzidos de forma sustentável, respeitando a dignidade da pessoa humana. As políticas públicas voltadas à segurança alimentar devem articular ações intersetoriais nas áreas de saúde, educação, agricultura, assistência social e economia. Programas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos são exemplos de iniciativas que alinham a produção local, inclusão social e acesso à alimentação saudável. Além disso, ações governamentais voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e ao combate à fome são cruciais para alcançar populações vulneráveis. Contudo, mesmo com avanços institucionais, enfrentamos grandes desafios e barreiras no cumprimento pleno desse direito. O primeiro delas é a descontinuidade de políticas públicas, muitas vezes afetadas por instabilidades econômicas e políticas. Além disso, a insuficiência de recursos orçamentários compromete a execução e expansão de programas sociais essenciais. Outro obstáculo é a falta de acesso à terra e à água por pequenos produtores, o que compromete a soberania alimentar. Some-se a isso a urbanização desordenada, que dificulta o abastecimento regular de alimentos frescos acessíveis nas periferias urbanas. Por fim, a desigualdade social e a insegurança alimentar ainda atinge milhões de brasileiros, o que mostra que o direito à alimentação adequada não pode ser tratado como uma política assistencialista, mas sim como um compromisso estrutural do Estado, que deve ser formulado, implementado e fiscalizado com ampla participação social. Portanto, garantir esse direito exige não apenas vontade política, mas também planejamento estratégico, justiça distributiva e mobilização coletiva. A alimentação adequada é a base da cidadania e sem ela não há como falar em dignidade humana. Gostaria de iniciar esta fala destacando a importância das políticas públicas e ações governamentais como instrumentos fundamentais para a efetivação de direitos sociais, especialmente o direito à alimentação adequada, previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Este direito não se limita apenas ao acesso à comida, mas implica também o acesso a alimentos nutritivos, culturalmente apropriados e produzidos de forma sustentável, respeitando a dignidade da pessoa humana. As políticas públicas voltadas à segurança alimentar devem articular ações intersetoriais nas áreas de saúde, educação, agricultura, assistência social e economia. Programas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos são exemplos de iniciativas que alinham a produção local, inclusão social e acesso à alimentação saudável. Além disso, ações governamentais voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e ao combate à fome são cruciais para alcançar populações vulneráveis. Contudo, mesmo com avanços institucionais, enfrentamos grandes desafios e barreiras no cumprimento pleno desse direito. O primeiro delas é a descontinuidade de políticas públicas, muitas vezes afetadas por instabilidades econômicas e políticas. Além disso, a insuficiência de recursos orçamentários compromete a execução e expansão de programas sociais essenciais. Outro obstáculo é a falta de acesso à terra e à água por pequenos produtores, o que compromete a soberania alimentar. Some-se a isso a urbanização desordenada, que dificulta o abastecimento regular de alimentos frescos acessíveis nas periferias urbanas. Por fim, a desigualdade social e a insegurança alimentar ainda atinge milhões de brasileiros, o que mostra que o direito à alimentação adequada não pode ser tratado como uma política assistencialista, mas sim como um compromisso estrutural do Estado, que deve ser formulado, implementado e fiscalizado com ampla participação social. Portanto, garantir esse direito exige não apenas vontade política, mas também planejamento estratégico, justiça distributiva e mobilização coletiva. A alimentação adequada é a base da cidadania e sem ela não há como falar em dignidade humana. Dando continuidade à nossa apresentação, agora vamos abordar um tema essencial e muitas vezes negligenciado: os direitos humanos e o direito à alimentação. A alimentação não é apenas uma necessidade básica, é um direito humano fundamental. Quando falamos em direito à alimentação adequada, falamos de acesso regular,
permanente e livre a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e sem comprometer outras necessidades essenciais. Esse direito está consagrado em documentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e deve ser garantido a todas as pessoas sem discriminação. Organizações internacionais como a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, e a própria ONU desempenham um papel crucial nesse cenário. A FAO, por exemplo, atua no monitoramento da segurança alimentar global, apoiando políticas públicas e programas que visam erradicar a fome. Além disso, desenvolve projetos com países em desenvolvimento para fortalecer sistemas agrícolas sustentáveis e garantir o acesso à alimentação. Essas instituições não só fiscalizam, mas também promovem a conscientização e fomentam ações práticas em todo o mundo. Agora, para finalizarmos a nossa apresentação, é importante destacar o papel fundamental da sociedade civil e dos movimentos sociais. Organizações como a Ação da Cidadania, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e diversas ONGs atuam diretamente na luta contra a fome, defendendo a reforma agrária, agroecológica e políticas públicas que garantam o acesso justo à terra e aos alimentos. Um exemplo forte de mobilização é a campanha Natal Sem Fome, organizada pela Ação da Cidadania, que há anos mobiliza a população para doações e conscientização. Também vimos durante a pandemia diversos coletivos organizando doações de cestas básicas e pressionando o poder público por auxílio emergencial. Essas ações mostram como a sociedade pode agir de forma eficaz. Por fim, é essencial entendermos que o direito à alimentação vai além do prato cheio. Ela representa dignidade, cidadania e justiça social. A luta contra a fome é coletiva e só será plenamente vencida quando houver políticas públicas efetivas aliadas à atuação da sociedade civil. Garantir esse direito é garantir uma base sólida para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e humana.